Olá, oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Chegamos na 29ª aula de português. Deu uma folguinha aí para vocês, né? Mas já estamos de volta. Nada de descanso, né? Nós vamos falar sobre denotação e conotação, lembrando que é revisão. A próxima aula também continua sendo revisão de um outro assunto, tá certo? Então, nesse momento, eu espero que vocês peguem aí o caderno, o lápis para fazer as anotações necessárias. Deixem também os comentários de vocês, eu leio, fico muito agradecida, tá? Beijos no coração de cada um de vocês que tem essa dedicação, né, de deixar aí os comentários. É muito importante para mim, tá certo? Vamos lá. Então, eu tenho aí no quadro denotação, em verde, em amarelo, conotação. Vamos ver o significado. É muito importante quando vocês forem formular frases, montar o texto, que vocês saibam como você está usando as palavras, se é de forma conotativa ou se é de forma denotativa, tá ok? E o que é a denotação? Se eu falar assim, pessoal, essa palavra tá na sua forma original, denotativa. E aí você já sabe que já é original, né? É o emprego da palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. Então, vejamos. A palavra denotação, de dicionário, no seu sentido real. Quando a palavra está no seu sentido real, é denotação. A letra D significa dicionário. Então, quando é dicionário, é real. Conotação é o emprego da palavra tomada em seu sentido figurado, né? Que depende do contexto da frase para que eu entenda, tá ok? C de conotação significa C de criatividade, o jogo que eu fiz com a palavra, a brincadeira que eu usei, né? No seu sentido figurado, eu falei uma palavra, né? No sentido, mas eu queria dizer outra coisa. Entenderam aí, né? Vamos lá. Então, denotação, D de dicionário, no seu sentido real. Conotação, C de criatividade, sentido figurado. Então, eu tenho aqui, olha, denotação. A gente já sabe que é no seu sentido real, mas tem uns significadinhos aqui. Olha. Palavra com significação restrita. Palavra com sentido comum, aquele encontrado no dicionário real. Palavra utilizada de modo objetivo. Linguagem exata e precisa. E no meu sentido conotativo, C de criatividade. Palavra com significação ampla, criada pelo contexto da frase. Palavra com sentidos que carregam valores sociais, afetivos, ideológicos. Também a conotação são palavras utilizadas de modo criativo, artístico. Uma linguagem específica, rica em sentido. É o jogo das palavras, tá certo? Tanto eu posso usar a palavra no seu sentido denotativo, quanto no seu sentido conotativo. Olha só, vocês vão observar aqui que ela faz uso da palavra no seu sentido denotativo e no seu sentido conotativo. Vejamos a plaquinha, olha. Vendo o pôr do sol. Aí o moço pergunta assim, quanto quer pelo pôr do sol? Aí ela diz, vendo o pôr do sol. Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Viram aí? Ela colocou a plaquinha vendo o pôr do sol no sentido denotativo, real. Ele já entendeu que ela estava vendendo quanto quer pelo pôr do sol, né? Então, aí o quê? Palavras no sentido conotativo, denotativo que é real, mas ele entendeu no sentido figurado, de vender, vendo, no sentido de vender. Mas ela usou a palavra no seu sentido real, denotativo, do dicionário, tá certo? Tem outros ditados populares que são usados no sentido conotativo, que brinca com as palavras. Por exemplo, quando eu me refiro, a vaca foi para o brejo. Isso significa que alguma coisa aconteceu e deu errado. Nesse momento, esse pedacinho aí, eu estou me referindo no sentido conotativo. Eu fiz um jogo de palavras, eu brinquei, né? Fui bem ampla aí. Olha o outro. Vaquinha de presépio.
Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Isso tudo tem significado, são ditados populares, e quando vocês falam de ditados populares, vocês estão usando a linguagem no seu sentido conotativo. Porque lembra o C de criatividade. Mão de vaca, quando significa que a pessoa, né, não gosta de gastar. Tempos de vacas gordas, significa que é um tempo rico, é um tempo que tem dinheiro, não é mesmo? E quando eu falo assim, fazer uma vaquinha, significa que eu quero comprar alguma coisa. Então, vejamos, todas essas daí estão no seu sentido conotativo. Por que não se faz uma vaquinha? Né? A vaca já existe, é um animal. Mas quando eu falo fazer uma vaquinha, eu estou usando a palavra no seu sentido figurado, conotativo, ok? Vamos para a próxima. Então, eu trouxe agora aí para vocês uma frase e nós vamos fazer essa análise. Olha só. Aprenda a engolir sapos e cuspir borboletas. Deixa eu colocar aqui. Se eu perguntasse a vocês nesse momento, essa frase está no seu sentido conotativo ou denotativo? E aí? Aprenda a engolir sapos e cuspir borboletas. Parabéns para quem acertou. Essa frase está no sentido conotativo. Eu não vou engolir sapos e nem vou cuspir borboletas. Eu fiz um jogo, né? Eu brinquei com as palavras. Mas essa frase tem algum significado? Tem. Deixa aí de vocês para que eu possa ver se foi parecido com o meu. Mas eu vou dizer aqui o que eu penso sobre ela, tá certo? E vocês coloquem o de vocês. Aprenda a engolir sapos. Significa que muitas das vezes as pessoas falam uma coisa e a gente não gosta. A gente prefere, né, ficar calado, tipo aí o bonequinho, olha só, engolindo o sapo. E cuspir borboletas. Ao invés da gente retrucar com palavras agressivas, né, a gente faz o quê? Fala palavras doces, ou seja, a gente cospe borboletas, porque elas são lindas, né? Então, a gente propaga aí o que é bom, né? Então, muitas das vezes é preciso engolir sapos e cuspir borboletas. Essa frase está no sentido conotativo. Parabéns para quem acertou. Então, vamos desenvolver essa atividade. Olha só. Qual das opções abaixo apresenta o sentido figurado? A frase vai estar no sentido conotativo. Vou ler aqui, tá? As apostilas estão com preços exorbitantes, ou seja, estão caras. Não vejo problema aí. Não conseguimos o atendimento no banco. O funcionário estava muito confuso com os dados. Ele foi muito doce e atencioso comigo. No caminho de casa encontramos um filhote de gato. Então, dessas frases que eu falei para vocês aí, qual é que está no seu sentido conotativo? Deixa eu ver aí. Pause o vídeo e coloque, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ele foi muito doce. Essa sim está no sentido figurado. A pessoa não está doce no sentido de ser doce de açúcar. Está doce porque está educado, né? Carinhoso, ok? Vamos para a próxima. Olha. Saber Viver. É uma música de Cora Carolina, que diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Eu acho que vocês já entenderam aí, olha só. O trecho acima é uma estrofe do poema Saber Viver, de Cora Carolina. Das frases abaixo, aqui representa o sentido figurado, conotativo. Qual delas? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos se não tocarmos o coração das pessoas. Qual dessas frases aí está no sentido conotativo? Quem colocou se não tocarmos o coração das pessoas? A gente consegue abrir assim, ó, tocar o coração? Não. Eu falei no sentido, o sentido conotativo, ele brinca. O sentido de tocar é fazer com que a pessoa fique refletindo, né? Pense um pouco nas situações, não é mesmo? Então, vamos para a próxima. Então, e o que eu tenho agora aqui para vocês? Vocês vão desenvolver a atividade, o desafio, que eu deixo aí o link, né? E chegamos ao final de mais uma aula. Hoje foi uma revisão, por isso, né, eu peço que se vocês ainda têm dúvida com relação à conotação e à denotação,
Vocês voltem o vídeo, pause, façam as anotações necessárias, tá ok? Na próxima aula vamos revisar um outro assunto. Eu espero que vocês participem e deixem os comentários, tá? Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima.